Olá, amigos. Envelhecimento do cérebro. Vamos lá, né? Não dá para frear o envelhecimento. Isso é fato. Só que se a gente conseguir entender alguns conceitos, a gente consegue frear bastante, principalmente do sistema nervoso central, e a gente consegue modificar a forma como esse envelhecimento acontece. Então, para você, quando a gente fala de sistema nervoso central, as pessoas têm que entenderem três coisas. Isso para ficar uma coisa bem didática, bem fácil de compreender. O sistema nervoso, ele tem muita gordura, tá? 50% dele é gordura. E tem uma membrana também, que é uma membrana fosfolipídica de gordura. A outra parte importante é a barreira hematoencefálica. Então, o sistema nervoso, ele é muito frágil. Ele tem muito ferro, ele é rico em vitamina C. Então, o estresse oxidativo, o enferrujamento, ele é muito mais importante no sistema nervoso do que no resto do corpo. Então, o que a sabedoria da vida criou? Criou uma barreira que impede que substâncias tóxicas ou até mesmo substâncias naturais próprias do corpo entrem em excesso e danifiquem as células nervosas. Então, essa barreira hematoencefálica, ela é muito parecida com a barreira que tem no intestino, que é formada por uma fina camada de células que ficam bem juntinhas e não deixam nada entrar. E além disso, elas têm também uma carga elétrica que repele as substâncias. Essa barreira hematoencefálica é muito importante. E a gente também tem as sinapses. As sinapses são a parte que fica entre os neurônios ou entre um neurônio e uma célula, onde o nosso corpo libera substâncias, que a gente pode chamar de neurotransmissores, ou falar que são hormônios mesmo, tá? E que vão fazer com que esse impulso nervoso seja transmitido e o sinal seja identificado, aí aconteça alguma reação no corpo. O fato existe o maior neurotransmissor, o que a gente tem mais é o glutamato, tá? Então, o glutamato ele é muito responsável por uma série de reações, mas principalmente para excitar o sistema nervoso, para deixar ele mais excitado, mais rápido, e principalmente para a memória, tá? E aí o que a gente está fazendo? A gente criou aí um hábito, que até por motivos comerciais, de colocar o glutamato nos alimentos. Então foram mais de 400 milhões de toneladas de glutamato produzido por ano, utilizado na indústria do alimento. Então o que está acontecendo? A gente está comendo muito glutamato, principalmente crianças. Então você olha para uma mãe no carrinho de compra, ali tá a mãe com os dois menininhos, é biscoito recheado de tudo quanto é tipo, você não vê uma verdura, você não vê um legume, suco artificial, uma caixa de miojo, 5 quilos de açúcar e um monte de biscoito. Isso aí tá tudo cheio de glutamato. Então o que o glutamato em excesso faz? Ele lesa o neurônio, ele é uma excitotoxina, excita tanto o neurônio que ele morre. E o outro também excitatório é o aspartame, glutamato 400 toneladas, aspartame 200 toneladas. Então todas essas barrinhas também de proteína, barrinha de cereal, todos esses alimentos, até essas whey proteins, estão cheias de aspartame, estão cheias de glutamato. Então o que está acontecendo? Muita excitação, as pessoas com muito déficit de memória, tá? E muita doença neurodegenerativa, ok? Então, esse é o glutamato agindo na fenda sináptica. Várias outras substâncias agem, hormônio do crescimento, todos os hormônios hipotalâmicos, tá? Então vamos lá, agora vamos falar da barreira hematoencefálica, tá? Que é essa barreira que protege o cérebro, que é muito sensível. Diabetes. A maioria das pessoas com diabetes perderam a função de barreira hematoencefálica. A maioria das pessoas com hipertensão arterial perderam também a capacidade de barreira hematoencefálica. Por quê? Porque elas não interpretam a doença como um sinal de alerta. Elas continuam fazendo a mesma coisa, levando a mesma vida, com os mesmos hábitos, só que se tratando, mas tratando com remédios químicos que não vão agir na barreira, não vão agir no processo inflamatório crônico.
Então, déficit nutricional, as pessoas que comem mal, que não comem verduras, também não têm a barreira hematoencefálica. Todas as pessoas que tiveram AVC, tanto isquêmico ou hemorrágico, todas as pessoas que têm doença degenerativa, Alzheimer, Parkinson, qualquer esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, todas as pessoas. E o pior, uma área específica do cérebro, que é o hipotálamo, que é responsável pela fome, não tem barreira hematoencefálica. Nem a pineal, a glândula mestra, a hipófise, que a gente falou recentemente, e a gente vai falar outras vezes, prolactina, hormônio do crescimento, essas duas glândulas não tem. Então o que acontece? A gente está com a gordura inflamada, tanto a gordura visceral quanto a gordura cerebral. E essa gordura inflamada libera 3 substâncias que são muito tóxicas para o cérebro, que é a interleucina 6, interleucina 1 e fator de necrose tumoral alfa. E como que a gente vê esse dano oxidativo? Se fizer um exame de imagem no cérebro, vai estar escrito lá gliose ou microinfartos. A maioria dos velhinhos aparece isso. Isso daí as pessoas acham que é da idade. Até o médico fala, isso é da idade. Não. Isso aí é um marcador importantíssimo para o estresse oxidativo cerebral. E as pessoas também não tomam uma atitude para mudar isso. Então eu vejo aí inúmeros exames de ressonância do cérebro, tomografia cerebral, mostrando essa gliose, as pessoas literalmente não ligando para o problema. E qual é o risco? O risco é uma doença degenerativa na velhice. Um Alzheimer, um Parkinson, AVC, enfim. Essas doenças que são doenças extremamente catastróficas para a pessoa. Então o que a gente precisa fazer para melhorar? Precisa diminuir o estresse, precisa diminuir a inflamação crônica. Porque essa inflamação crônica, com todos os hormônios que elas trazem, principalmente a inflamação crônica a nível intestinal, então, eu sempre falo do intestino aqui, fica até chato às vezes, mas principalmente a inflamação a nível abdominal, que vão liberar esses hormônios que vão agir destruindo as células do cérebro, deixando a pessoa com sintomas mesmo, déficit de memória, dificuldade de aprender, li um livro, já aprendi, depois tem que ler 2 vezes. Então a pessoa não pode achar que isso daí, não pode ter a ingenuidade de achar que isso daí é falta de, é a idade. Entendeu? A pessoa, uma pessoa bem equilibrada nutricionalmente falando, por exemplo, em todas essas sociedades antigas, a pessoa que tem mais conhecimento, que tem mais memória, que é mais importante para aquela sociedade, são os anciões, são os velhos. Eles que detêm conhecimento. Então, pera lá, por que a gente não consegue ser igual? Porque a gente está mergulhado em alimento químico, cheio de glutamato, cheio de aspartame, e principalmente a gente está fechando o olho para o estresse oxidativo a nível cerebral, principalmente para a gordura visceral, liberando um monte de hormônios tóxicos que vão agir justamente nessa membrana fosfolipídica do cérebro. Então, literalmente, a gordura do cérebro fica rançosa. É como deixar uma gordura fora da geladeira e ver como ela fica. Isso acontece dentro do cérebro. Por quê? Porque tem tanta toxina, tanto radical livre, tanta coisa ou entrando pelo intestino, ou sendo produzido por essa banha inflamada, ou entrando através da alimentação tóxica industrializada, que não tem como não envelhecer, não tem como ter memória, entendeu? Então, basicamente é isso. Live tensa, por quê? Porque eu fico preocupado, realmente. Quando a gente fala de sistema nervoso central, eu tenho na minha família pessoas com Parkinson que realmente a gente tenta ajudar de todas as formas, mas tem alguma coisa que a gente não está vendo no tratamento, que eu acho que passa por aí. São as excitotoxinas, são substâncias presentes no ambiente que excitam demais o sistema nervoso central e causam dano. É isso, gente. Obrigado e até a próxima.